8h em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. O intervalo também é vivo, a gente conversa, troca ideias, toma um café, não tão farturento quanto o propagado, mas vai vir ainda. Voltamos com o programa de hoje, que tem o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora lançando Plínio Bacelar Vacinas e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Com Arnaldo Neto, hoje estamos conversando com o secretário Paulo Irano, secretário de Saúde do município de Campos. Arnaldo, eu volto com você, pedindo a gentileza de abrir esse bloco. Vamos lá, doutor Paulo. Durante esse período mais agudo da pandemia, algumas medidas mais severas foram tomadas em todos os setores, inclusive na área da saúde, né? Fechamento de UBS, vamos falar sobre UBS um pouquinho mais tarde, aqui no caso de Campos, né? A centralização do atendimento na beneficência, como falamos no bloco anterior, e outros pontos que tiveram abertura do CRDI, agora reabertura do CRDI, que o senhor colocou. O CRDI foi fechado e lá, naquele período mais agudo da pandemia, muita gente contestava, só tem Covid, não tem outras doenças. Também, certamente não era isso. O que não tinha eram dados dessas doenças. Por exemplo, o CRDI fechado, a gente não tinha um acompanhamento de casos de dengue aqui na nossa região. E o estado do Rio, de maneira geral, agora passa por um momento difícil de dengue, com a explosão de casos, até porque se a gente compara com os anos que não tiveram levantamento, esses números estão altos. Mas em comparação, por exemplo, com pré-pandemia, ou antes da pandemia, lá de 2019, também estão altos. Hoje, qual é o panorama de Campos em relação às doenças transmitidas pelo mosquito, pelo mesmo mosquito, que é dengue, zika, chikungunya? Qual é o panorama em Campos e qual é a preocupação, sobretudo nesse período que a gente vai chegando, passa esse período de frio, daqui a pouco vem aquele período que esquenta, vem chuva e calor, e aí pode proliferar ainda mais o mosquito. Na verdade, desculpe, a gente reabriu, né, o centro de referência da dengue e doenças imunoinfecciosas, exatamente pela percepção, pela leitura dos acontecimentos, né? A gente tem tido, com certeza, esse aumento, né, em várias partes do país, em alguns estados mais, outros menos, né, de um aumento significativo das doenças relacionadas ao mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, como você bem mencionou. Nós temos aí a dengue, a zika e chikungunya, que são transmitidos por esse mosquito. Então, já faço aqui o primeiro grande alerta, que depois eu vou encerrar fazendo esse mesmo alerta. Nós só temos essas doenças, Arnaldo e Cláudio, porque nós temos um mosquito para transmitir. E lembrando, esse mosquito está dentro das casas. 80% dos criadouros que são encontrados nos mutirões estão dentro das residências. Então, para que a gente possa avançar nesta prevenção da dengue, lembrar que a dengue também tem esse vírus que ele fica mutando, às vezes é o predomínio de uma cepa e de outra cepa. Então a pessoa pode pegar mais de uma vez, e quanto mais vezes ele pegar, maior é o risco dele evoluir para uma dengue hemorrágica, uma dengue grave. Então nós temos que evitar. A prevenção é o melhor remédio em tudo. Prevenção é melhor vacinar do que ter a doença, então vamos vacinar, né? Na dengue é melhor não ter a dengue do que tê-la, né? Nós não temos ainda a vacina da dengue, mas nós temos como prevenir. E a prevenção cuide do seu terreno, cuide do seu quadrado, evite água parada, evite lixo acumulado, porque esses são os criadouros dos mosquitos. Então, semanalmente, todos deveriam olhar o seu entorno, conversar com os seus vizinhos, evitar, porque um mosquitinho que estiver no vizinho chega na sua casa. Essa que é a verdade. O mosquitinho que estiver na sua casa, chega na casa do vizinho. Então, tem que ser um ambiente coletivo, um movimento coletivo na prevenção, no cuidado do seu espaço, para que não tenhamos criadouros de mosquitos, consequentemente não teremos a dengue. Então esse é o grande recado que a gente tem que dar, que isso tem que ser bastante difundido. As pessoas já têm essa consciência, porque já passaram por isso, mas acabam esquecendo. É igual a história da higienização. Lavar as mãos, usar álcool em gel,
usar a máscara, manter distanciamento, fazer a higiene respiratória, evitar de espirrar em cima dos outros, tossir. As pessoas acabam esquecendo que lavar as mãos é importante. Quando a gente fala dessas doenças todas, passa pela higienização das mãos. Evitar esse contato direto com a eliminação de aerossóis e gotículas, né, da tosse, da fala e tudo mais. Quando falamos, então, em dengue, nós antevemos isso e reabrimos, então, o centro de referência da dengue. Estamos completamente equipados no momento para que a gente possa atender aqueles casos. Então, todo o fluxo, como eu disse, o fluxo nosso de assistência começa nas UBSs, passa pelas UPHs e o encaminhamento para os centros de referência. Quando então houver a suspeita do quadro de dengue, o centro de referência se localiza, como sempre foi, anexo ao Hospital dos Plantadores de Cana, que está aberto todos os dias, durante o dia, né, que não é uma emergência 24 horas, mas todos os dias está aberto para poder acolher, fazer os exames necessários e hidratar, porque nós sabemos que uma das grandes complicações da dengue é a desidratação. Isso é que acaba ocasionando uma série de repercussões de gravidade dos pacientes. Então, ali a gente tem toda uma triagem, tem todo, se necessário, centro de hidratação permanente ali para poder acolher a nossa população. Então, já estamos preparados, antevendo realmente um aumento por conta, como você falou, mencionou, na questão da sazonalidade aí, da questão do sol, da chuva, e que acaba recriando esses ovinhos que ficam lá adormecidos, mas com a água e com o sol ele reabre e acaba então fazendo uma proliferação maior do mosquito, consequentemente uma maior disseminação da doença. Então, vamos acabar com os mosquitos, consequentemente a gente segura a dengue. Nesse período que a gente passou, nos primeiros 5 meses, teve aumento de casos em Campos? Tem registro em relação a isso? Nós começamos, logicamente, como eu disse, a gente abriu, né, tem 2 meses lá o centro de referência e a gente está com um número ainda reduzido de casos, né? Nós tivemos aí menos de 150 casos até o presente momento que foram diagnosticados, né? Então é preciso ficar atento, sim. O senhor falou sobre a evolução da dengue, quanto mais você acaba pegando aquela coisa toda, e pode ser pior, claro, né? Não é como uma gripe, que a gente pega aquela coisa todo ano, quase que todo mundo fica resfriado, fica gripado. Teve um que caso... deve também tomar a vacina do influenza, a vacina da gripe todo ano. Só para lembrar aqui, eu lembro muito da vacina. A gente falou da gripe, sim, não podemos esquecer, né? Sim. Que aliás está sendo aplicada aí já na rede Pública Municipal de Saúde. Teve um caso de um companheiro nosso de rádio, radialista, em particular, amigo meu, tive a oportunidade de trabalhar com ele um bom tempo, o Haroldo Tavares, de 52 anos, e ele não foi na rede municipal, foi na estadual que ele foi atendido no UPA, e dali a coisa progrediu como a possibilidade de ser dengue hemorrágica. O senhor acompanhou esse caso? O senhor tem informação sobre a pesquisa feita nos exames? Se já tem algum resultado, tem alguma confirmação? O senhor teve essas informações? Temos sim, acompanhamos sim. Tivemos resultado ontem em relação a resultado negativo para dengue. Isso é que nós podemos, no momento, afirmar. Nós não sabemos ainda todos os outros procedimentos que foram realizados, mas relacionado à dengue hemorrágica, que foi uma preocupação geral, não foi confirmada a presença do vírus da dengue não nos exames realizados. Então, não foi dengue hemorrágica, isso a gente pode afirmar. Doutor Paulo, agora, até o Nogueira estava comentando aqui no intervalo, né? Existem outras doenças que estão surgindo, que estão chamando, deixando a população mundial em alerta em alguns desses casos, né? Uma delas é essa hepatite aguda, que acomete principalmente crianças, né? Que tem acontecido aí pelo mundo afora. Inclusive teve uma matéria recente da própria prefeitura falando sobre o alerta. Qual é a situação dessa doença hoje que o senhor, enquanto médico, enquanto pesquisador da área, acompanha mundo afora? E qual é a orientação aqui para a população em Campos, caso tenha algum sintoma, caso a criança apresente algum desses sintomas que são listados, o que deve fazer? E qual é a motivação? Porque tem gente já colocando, estava até comentando com o senhor aqui no intervalo,
Tem gente colocando na conta da vacina, mas não tem ligação nenhuma, por exemplo, uma criança de 4 anos que não foi vacinada, que não foi amamentada por ninguém que foi vacinado porque não tinha vacina no período em que amamentava, mas mesmo assim tem gente que quer colocar na conta da vacina. Não tem nada ainda que se indique de onde vem essa questão, de onde surgiu essa doença, né? A hepatite, né? Vamos falar da hepatite. A hepatite, o nome próprio diz, é uma inflamação do fígado, né? Normalmente, qualquer substância que agrida o fígado pode evoluir para uma hepatite. Em se tratando deste novo surto, eu diria um surto, desta hepatite que evolui de uma forma grave e que acomete principalmente as crianças, os casos todos relatados foram casos que foram identificados na Europa, principalmente no Reino Unido, a maioria dos casos, mas temos casos nos Estados Unidos em vários pontos. E é uma hepatite que pode muitas vezes evoluir rapidamente para o que nós chamamos de uma insuficiência hepática, uma insuficiência do fígado. É como se houvesse uma necrose, uma perda da função do fígado de forma muito abrupta, muito rápida, requerendo inclusive um transplante de fígado de muitas crianças e com índice de mortalidade muito grande. Quando a gente fala em hepatite, nós temos a hepatite, os vírus que normalmente comprometem o fígado, que são os vírus chamados vírus das hepatites. Então nós temos alguns tipos, que é a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, D e E. Esta hepatite que está sendo identificada e está sendo estudada, ela é negativa para todos esses vírus das hepatites. Por isso é que ficou, que hepatite é essa misteriosa? Não é uma hepatite causada pelos vírus que comumente nós identificamos as hepatites. Então, é preciso ficar atento. Então, já há uma corrente que está identificando que esta hepatite seja por um adenovírus. Um adenovírus, muito provavelmente, com uma determinada mutação, porque o adenovírus ele é frequente como doença respiratória nas crianças e também, às vezes, com comprometimento digestivo. O que nós temos que ficar atentos é, quando uma criança apresentar os sinais de hepatite, esta criança ela deverá ser vigiada, né? Deverá ser encaminhada a um serviço especializado para poder fazer o diagnóstico, excluir essas outras causas de hepatite, como eu disse, A, B e C, que são as hepatites muito mais frequentes que nós temos, principalmente a hepatite A, e acomete muito frequentemente as crianças por questões de hábitos de higiene, condições sanitárias. Então, a gente tem realmente um índice dessa hepatite significativo. Inclusive, temos a vacina para ela, para A e para B. A gente tem disponível essas vacinas que, né, a gente implementou essa vacina há mais de 10 anos atrás da hepatite A e depois entrou no PNI. Mas, enfim, o que importa é a identificação. Então, o que eu chamo a atenção aqui, que eu penso ser bastante importante, chamar a atenção dos pais e, logicamente, da nossa comunidade médica, né? No caso das hepatites, normalmente há uma infecção pelo vírus. Então, os sintomas gerais são sintomas normais digestivos de uma virose. Dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia, mal-estar geral da criança e que, de repente, ela começa a ficar com um sinal que é característico, típico das hepatites, que é a icterícia. O que é a icterícia? É aquela cor amarelada dos olhos, né? O branco, a esclerótica, ela fica amarelada e a pele também amarelada. E com isso ela fica, além da pele amarelada, tem coceira na pele, um prurido, e a urina fica mais escura. Então, icterícia, olhinho amarelo, pele amarela, urina escura, fezes um pouco mais claras, né? E esse quadro geral, caidinho, a criança fica caída, tem que chamar atenção e essa criança tem que ser examinada e tem que fazer esta bateria de exames, na verdade, para excluir as hepatites conhecidas, os vírus frequentes das hepatites. Quando negativos, a gente tem que pensar que possa ser uma dessas hepatites e aí uma vigilância permanente para ver a evolução. Como que a gente sabe a evolução? Através dos exames de sangue. Então, a gente tem os níveis das enzimas hepáticas, né, as transaminases que nós chamamos, os níveis de bilirrubina, enfim, todos os elementos que nós temos bioquímicos para acompanhar a evolução desses quadros de hepatite.
Não temos ainda nenhum caso confirmado no Brasil. Tem alguns casos que estão suspeitos, ou seja, hepatite em criança hoje se torna suspeita, né? Mas se você identifica o vírus da hepatite A, da hepatite B ou da hepatite C, automaticamente a gente exclui, em princípio, a presença de um outro vírus que parece ser um adenovírus. Ainda estão em estudos. É uma hepatite grave que, infelizmente, tem um índice de mortalidade grande, que atinge principalmente as crianças de menor idade, até os 5 anos, a maior frequência, mas pode atingir o adolescente também. Então, as crianças e adolescentes até os 17 anos têm que ficar atento frente a um quadro de hepatite. Lembro, sintomas gerais de mal-estar, dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia e coloração amarelada dos olhos, né, do branco dos olhos, da pele, com prurido, com coceira, e muitas das vezes a urina também, que fica, além da pele amarela, a urina fica escura. Isso tudo por uma alteração que tem no metabolismo do fígado, elevação de substâncias chamadas bilirrubinas, que dão essa coloração amarelada e escurecimento da urina. Então, é esse o alerta que a gente tem que dar. Frente a um quadro de hepatite, com esses sintomas, com esses sinais, levar para uma unidade de saúde para que seja, então, acolhido e orientado com os exames específicos. E o que seria esse adenovírus para a gente que está ouvindo e não tem tanto conhecimento? Qual é a origem dele? Ele convive com a gente? O que ele é? Convive com a gente, ele é frequente, ele é um vírus normalmente respiratório, que acomete as vias aéreas respiratórias, né? E comum, e de pouca patogenicidade, de pouca agressão como doença. E não havia esses relatos da presença deles agredindo o tubo digestivo, principalmente o fígado, que levasse a um quadro grave como esse. Então, é uma doença nova, muito provavelmente, mais uma vez, a mutação de uma dessas cepas que acaba sendo agressiva ao organismo. Desculpa, pois não. Não, eu que não fiz sinal para você aqui. Cruzei a bola de olho fechado. Não, só uma pergunta. O senhor disse que nós não temos casos dessa hepatite misteriosa, provavelmente desse adenovírus. Mas temos casos de hepatites em crianças em campos com um número que chama atenção, por exemplo? Não que chama atenção, porque se aparecer algum caso, com certeza ele vai entrar no protocolo de pesquisa e a gente vai saber na mesma hora. Não há nenhum relato ainda, nesse período agora recente, de casos de hepatite. O que é comum, eu quero dizer, a gente tem uma frequência, né, histórica, né, da presença da hepatite, né? Normalmente, as outras hepatites, a hepatite do tipo B, do tipo C, geralmente atinge os adultos, né? E podem se tornar, inclusive, fenômenos de hepatite crônica, evoluindo para cirrose, enfim, uma série de outras complicações. As hepatites agudas das crianças, na maioria das vezes, são hepatite A. Hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama pelo contato fecal-oral, quer dizer, por questões de higiene mesmo, mãozinha suja que, né, coliforme, que coloca a mão em algum lugar e acaba transmitindo, e ele se transmite pelas fezes, por isso é que é fecal oral, entendeu? Doutor Paulo, a gente estava conversando aqui no intervalo até sobre isso, Nogueira que levantou essa bola. Tem a pergunta aqui do Hanania. Pronúncia com Nogueira. Eu não tenho habilidade com as pronúncias dos nomes, não. Enfim, brincadeiras à parte, o Hanania, ele é presidente da Associação de Pais de Alunos de Escolas da Rede Privada, e ele coloca o seguinte: como devemos ter caso da varíola símia em breve, quais as chances de um indivíduo vacinado contra a varíola humana desenvolver essa variante símia? Esse é um caso novo, é outro que tem assustado também a população de maneira mundial, e nós estávamos falando aqui no intervalo. A dinâmica de informação é muito rápida hoje, né? Uma coisa acontece em qualquer parte do mundo, a gente fica sabendo quase que na mesma hora. É muito diferente, por exemplo, da última epidemia que a população enfrentou, a gripe espanhola no início do século passado, até as informações chegarem, propagarem, o estrago já estava feito, já estava tudo disseminado, não tinha tanto conhecimento em relação ao que estava acontecendo na Europa e em outras partes do mundo. O quanto essa
informação mais rápida, ela ajuda a gente a se preparar para a chegada desses casos, o que também mudou muito o panorama do mundo, que hoje é muito mais fácil a conexão entre países e aí esse vírus se espalha muito mais rápido. Antes chegava de navio, agora de avião, a população tem essa facilidade muito mais rápida de estar em locais diferentes, enfim. Mas o quanto essa velocidade de informação ajuda e o quanto atrapalha também. Cria essa espécie de pânico, essa espécie de que todo mundo fica muito em alerta e com medo do que vai acontecer, sem nem mesmo ter sinal de que esteja acontecendo. É todo um cenário que a gente tem que estar antenado. Eu acho que tudo na vida tem os seus dois lados, o bom e o ruim. E a gente tem que encontrar o lado do meio, né, que seja o melhor possível para que a gente possa lidar com essas novidades, eu diria, né? Não há dúvida de que não só a comunicação, mas como o transporte entre povos, né? Essa globalização do contato entre pessoas que estão do outro lado do mundo, com 24 horas já estarão aqui, e nós temos essa característica em Campos por conta do porto, por conta dessa cadeia do óleo e gás na nossa região. A gente tem realmente um movimento de pessoas de todos os cantos do mundo, em alguns mais frequentemente. Então, estamos sim sempre num risco, né? Existe esse risco. O risco das doenças transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas, elas estão presentes na nossa vida. O primeiro passo, então, voltando à sua pergunta, é o alerta, primeiramente, né? Temos que estar alertas que isto está acontecendo no mundo e a qualquer momento poderá surgir aqui, por uma transmissão, como a gente falou, dessa circulação de pessoas globalizadas, vamos dizer. Então, isso é um fato real. Bom, segundo ponto, é a identificação. A varíola é uma doença que estava erradicada no mundo praticamente, né? Sempre tivemos em nível da África, permaneceram lá alguns focos endêmicos de episódios temporários, vamos dizer, né? Mas no Brasil, você não ouve falar em varíola há décadas, né? Nos Estados Unidos também não. Então, hoje, o que nós temos? Essa possibilidade. Quando fala a varíola do macaco, na verdade, essa varíola, esse vírus, ele é de roedores. E aí a gente, quando fala que essa transmissão das zoonoses, doença do animal para o ser humano, a gente vê que isso vem acontecendo direto. A gente fala da febre amarela, né, silvestre, que vem para a cidade. Isso, o desmatamento, engloba aí a questão do meio ambiente, que é uma pauta que está aí a olhos vistos para todo mundo, a importância que tem da gente manter aí as florestas, né, intactas, para evitar exatamente esse movimento. Quando fala que é a varíola do macaco, é porque utilizaram os macacos no estudo dessa cepa, desse vírus. Essa que por isso que colocou o vírus do macaco. Na verdade, não é o macaco, são os roedores que têm, né? Não como a febre amarela. A gente tem, né, sim, o macaco, a febre amarela que dá no macaco que acaba vindo para a cidade. Então, é a mesma coisa, só que na verdade é a varíola dos roedores que, mexendo nas florestas, acabam vindo para a cidade e acabam contaminando as pessoas por conta dessa transmissão, eu diria, né, de contato mesmo com esses animais silvestres, na verdade. Em relação à questão do risco que corremos, ele é real. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se acontecer, qual vai ser a sequência? Primeiro, esse isolamento que você tem que fazer das pessoas e, ao mesmo tempo, a vacinação, né? Então, existe a vacina da varíola. Essa vacina é um vírus atenuado, ou seja, é um vírus que causa a doença. Tanto que a vacina ela tem que causar as bolhazinhas, né, no local da imunização para que ela realmente diz, a vacina pegou. Porque se você vacinar e não acontecer nada no braço, essa vacina ela não foi eficaz. Ela não causou aquela reação imunológica para estimular o seu sistema a produzir os anticorpos. E essa vacina a gente não tem tomado porque está erradicada, né? Mas se acontecer de termos casos no Brasil, com certeza, o Sistema de Vigilância Nacional, e aí vem a importância
desta comunicação da mídia, a comunicação em tempo real dos acontecimentos. Se a gente tiver um caso em qualquer lugar do país, nós vamos saber imediatamente. Esse caso imediatamente será comunicado ao Ministério, o Ministério irá tomar com certeza as medidas necessárias. Eu creio que a morosidade do Ministério da Saúde no período inicial da pandemia do Covid serviu de exemplo. Não acredito que nenhum dos dirigentes mais poderão ter receio ou ficarão morosos na tomada de decisões necessárias para a implementação de bloqueios epidemiológicos que nós falamos. A partir do momento que você tiver um caso, com certeza vai haver um movimento direcionado, organizado, científico para que a gente possa impedir que haja uma proliferação da varíola. A varíola é uma doença extremamente contagiosa, altamente contagiosa, em que leva a lesões de pele, comprometimento geral, respiratório, mas principalmente lesões de pele, que são lesões, inclusive, que deixam sequelas posteriores, podem deixar sequelas. Então, são lesões que elas aparecem simultaneamente no corpo todo e, geralmente, são lesões iguais umas às outras. Elas acabam que, durante esse período, elas são altamente contagiosas, quando você está com essas bolhas, essas pústulazinhas, e que durante o período que elas estão ali presentes, elas há uma contagiosidade muito grande e também são transmitidas pelos fenômenos respiratórios. Mais uma vez, voltamos aí à questão do uso da máscara, higiene pessoal, higiene respiratória, evitar contato. Tem toda uma dinâmica que ela se repete na maioria das doenças infecciosas transmitidas pelos perdigotos, pelos aerossóis respiratórios. No caso da varíola, só para a gente concluir, Nogueira, a vacinação no Brasil parou desde quando? Há décadas já. Há décadas, né? 30, então, assim, 70. Tem uma parcela considerável da população que teria que ser vacinada se fosse o caso, né? Todo mundo. Porque teria que vacinar novamente, porque ela a pergunta tem um período de imunidade de 10 anos. A pergunta do Hanania foi justamente isso. Quem se vacinou, acho que foi até a década de 70, se não me falha, se não me falha a pesquisa, né? Não é a memória, porque não era nascido ainda. Mas pelo que eu pesquisei aqui, parece que foi até a década de 70. Então todo mundo teria que ser vacinado de novo. Eu diria assim, não há essa imunidade nem de rebanho e nem individual, porque as pessoas não foram vacinadas. E aqueles que o foram já perdeu, vamos dizer, o tempo de estímulo imunológico, e essa carga imunológica ela vai, às vezes, se arrefecendo, vai diminuindo, como a gente já falou em outras doenças. É aquela da pistola, né? É aquela da pistola. Imagina voltar com aquela pistola, a criança já tem medo, né? Da gotinha, imagina de uma pistola enorme assim. Parece esses filmes, né? Esses filmes aí. E aí imagina os negacionistas da vacina como um dessa que é aplicada com... Imagina com aquela pistola, então. Então, mas é isso, né? A gente fica mesmo, né, muito... Todo esse contexto que você traçou aí, Arnaldo, ele é muito importante. Veja só como né? Todo mundo já fica apavorado, né? Temeroso com as coisas e questionando o que eu vou fazer com as minhas crianças se aparecer um caso, vai ter a vacina, vai ter isso. Lembrar que todo o sistema de imunização, ele é norteado, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde. Lembre que todos tentaram comprar a vacina do Covid. Muitos estados fizeram consórcio, fizeram de tudo e não se conseguiu, né? Então, ficar atento. Eu acho que hoje, como a gente colocou, já foi um grande aprendizado, né? Essa pandemia do Covid, a morosidade, a demora que nós tivemos, né, em adquirir essas vacinas, imunizar a nossa população, ela foi realmente fatal para muitos dos brasileiros. Eu tenho certeza que não deverá se repetir um erro desse que houve no início da pandemia. Até por desconhecimento, a gente tem que, né, considerar isso.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos. Nós vamos dar uma passada também lá, lá no escritório da Secretaria de Saúde, que é a parte burocrática. Vamos falar de obras, do HGG, reabertura de algumas UBS. Teve um plano que o senhor anunciou aqui também nesse programa, da última vez, que o senhor queria implementar no município, saber como é que está essa parte aí no próximo bloco. E também sobre os hospitais contratualizados. Tem um passivo aí do passado que está fazendo falta para esses hospitais e parece que a prefeitura está começando a colocar isso em dia também, já começou, enfim. O senhor comenta e esclarece esses detalhes aí, mais burocráticos, né, administrativos, do que o que a gente já falou aqui agora sobre essas doenças aí. São 8 horas e 30 minutos. A Secretaria de Saúde, vale a pena lembrar, de Campos, que é maior do que muitas cidades do Brasil e até mesmo, em alguns casos, é maior do que várias cidades juntas. A coisa é muito complicada. Então, a gestão ali tem que ser dinâmica demais. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos lançando agora o Plínio Bacelar vacina, e também no oferecimento de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.